né, de expressar aqui o que eu aprendi e transmitir aos irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite o texto que se encontra em João, capítulo 11, a partir dos versículos 17, vamos ler até o 44. É um texto bem conhecido dos irmãos. E eu queria fazer essa breve introdução, lembrando do hino que nós cantamos, foi o primeiro hino que nós cantamos aqui, Seja o Centro, né? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder, aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Quem é aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê? Jesus Cristo, né? E é sobre isso, sobre crer, que nós leremos e entenderemos o que significa crer em Jesus, né? Porque Jesus Cristo, no texto aqui, ele vai falar que quem crer, né? E aí já é o segundo hino, verá a glória de Deus, né? Quão formoso és, o Rei do Universo, né? Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Mas só consegue ver a glória de Deus aquele que crê, né, em Jesus Cristo. Compartilho com os irmãos, então, o texto, a minha versão é a NVI. Vou ler aqui com os irmãos e os irmãos me acompanhem. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. O irmão é Lázaro, né? A morte de Lázaro. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E Jesus disse: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Oremos. Senhor Deus, essa é a tua palavra que o Senhor colocou, ó Pai,
no meu coração, Senhor, e que o Senhor falou muito ao meu coração, Pai. Creio que é a mensagem que o Senhor preparou para essa noite. Portanto, ó Pai, me usa, ó Pai, como instrumento do Senhor e que nos faça entender, ó Pai, o significado de crer, ó Pai, no Teu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilho com os irmãos esse texto bem conhecido de todos, a morte e a ressurreição de Lázaro, né? Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. E o título dessa pregação é Quem crer verá a glória de Deus. Nessa breve introdução do hino que nós contamos, que quem crer verá a glória de Deus, aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Jesus, ele com sua força, né, e todo o poder, ele acalmou a tempestade. Aquele que promete a vida eterna a todo aquele que nele crê, como nós lemos aqui no versículo 25 e 26, quem crer nele não morrerá, viverá com ele para sempre. O texto que João ele traz para a gente no capítulo 11, ele traz o significado de crer em Jesus, e exemplificando através da vida de Marta e Maria, o que é crer em Jesus, o que crer em Jesus significa. E em 3 tópicos eu dividi esse significado do que crer em Jesus. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: crer em Jesus significa crer no que ele afirma ser. Versículo 23 e 26 diz assim: Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. E a pergunta que Jesus conclui essa parte, né, dessa pergunta a Marta, ele diz assim: você crê nisso? Você crê que seu irmão ele pode ressuscitar? Você crê que seu irmão ele pode viver em vida comigo, assim como eu sou a vida? E essa pode ser a pergunta de Deus para a gente nessa noite. Você crer no que Jesus afirma ser? Vocês lembram quando Jesus encontrou com os discípulos no caminho de Emaús e Jesus perguntou: quem dizes quem eu sou? Né? Uns dizem que o Senhor é profeta, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele pergunta a Marta: Marta, quem dizes quem eu sou? Você crê nisso? E Marta responde no versículo 27, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando perguntamos quem Deus é, quem Jesus Cristo é na nossa vida, muitas das vezes nós respondemos que Ele é aquele quem curou, que Jesus Cristo é aquele que fez o morto ressuscitar, que fez o cego enxergar. Mas notem que Marta em nenhum momento responde que crerem que Jesus afirma ser, porque poderia fazer qualquer milagre ali e ressuscitar seu irmão. Ela não responde isso. Ela responde que crer quem ele é. Marta responde que crê em quem Jesus Cristo é, e não que ele é capaz de fazer um milagre. Tem uma canção que diz que eu não adoro pelo que ele faz, eu não adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Marta em nenhum momento respondeu que cria em Jesus porque esperava dele um milagre. Marta tinha a certeza de quem Jesus Cristo era. E crer em Jesus significa crer no que ele afirma ser. Porque muitos aqui podem ter experimentado em suas vidas orações e súplicas por algo que nunca aconteceu. Porque a vontade de Deus era soberana, como a Adriana falou bem aqui no início. A vontade de Deus era soberana nas nossas vidas e nós precisamos crer em quem Jesus Cristo é. Se ele faz o milagre, ele dá sinais de que ele é o Messias, aquele a qual os judeus aguardavam e nós esperamos ansiosamente pela volta dele. Ele faz os sinais e maravilhas para provar que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus que se fez encarnado. Crer em Senhor Jesus,
Crer em Jesus Cristo é crer no que Ele afirma ser, independente do que Ele faz, independente do que Ele fazer em nossas vidas. Esse é o primeiro aprendizado que a palavra de Deus nos ensina em João 11. Crer no que Jesus afirma que Ele é, porque os milagres são apenas sinais de que Ele é o Messias prometido e aguardado, como Marta afirmou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus é bom em todo o tempo. Quer dizer que em todo o tempo nós vamos provar de milagres, em todo o tempo nós vamos provar da provisão de Deus? Não necessariamente. O tempo de Deus não é o nosso tempo é sempre o tempo de maravilha, né? De desejar as coisas boas de Deus, a provisão de Deus, de resolver os nossos problemas. Mas a glória de Deus é manifestada na vontade dEle. O segundo item que nós aprendemos com Deus é que crer em Jesus, que nós aprendemos com João, em João capítulo 11, é que quem crer em Jesus significa crer no que Ele sente. Versículo 32 a 37 diz: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Obrigado. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles, e Jesus chorou. O texto enfatiza que temos um Deus que se importa. Às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo nossas orações, mas aqui a palavra de Deus diz que Jesus ele se importa com nós. Ele se importou com Lázaro, se importou com aquela família que era amada dele. E ele se importa com todos. E a primeira coisa que nós destacamos aqui é: agitou no espírito e perturbou-se. Alguns teólogos explicam que esse sentimento é igual a uma angústia. Jesus sentiu angústia pelo efeito do pecado e da morte do mundo. Lembre-se, irmãos, que na criação não havia pecado. Deus criou um homem para a eternidade, mas o pecado entrou no mundo e a partir do pecado entrou, como consequência do pecado, a morte. E Jesus, ele indignado, ele angustiado pelo sentimento que a morte traz, por aquilo que não era para o homem experimentar. E Jesus, ele se perturba no espírito. E o segundo é que ele chora. Jesus chorou. O nosso Deus chorou. Jesus Cristo chorou. Jesus demonstra profundo amor e empatia pela família de Lázaro. Crer em Jesus significa crer no que Ele sente. Ele conhece nossas dores, vocês podem ter certeza, nós podemos ter certeza que Jesus Cristo conhece nossas dores, porque Ele esteve aqui e sofreu tudo o que nós sofremos. Nenhum outro Deus desceu do seu trono e se fez carne para sentir o que os seus servos sentem. Ele se importa comigo e com você. A resposta da nossa súplica, ou melhor, o silêncio de Deus, a não resposta da nossa súplica não quer dizer que Jesus Cristo, Ele não se importa com nós. Que Deus, Ele não se importa por nós. Ele se importa por nós o tempo todo. E é por isso que Ele morreu na cruz para nos salvar, para tirar o nosso pecado. Talvez essa seja a maior demonstração do quanto Jesus Cristo se importa por nós. Por quanto Jesus Cristo se importa pela criação, pela humanidade. Ele se importa por mim, Ele se importa por você, meus irmãos. Se você acha que ninguém se importa por você, que ninguém te ama, que a sua família te abandonou, Jesus Cristo nunca vai te abandonar. E naquele momento que aquela família, que Marta, Maria, estava sofrendo pelo luto do seu irmão, Jesus Cristo esteve lá. Jesus Cristo está conosco em todo o tempo. E o terceiro item que nos traz esse texto, diz que crer em Jesus Cristo significa crer no que Ele faz. Versículo 38 a 44... Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Ele visita o sepulcro, ele ressuscita os mortos,
Ele conforta os corações, Ele faz. Jesus é o verbo que estava com Deus, né? Jesus é o verbo que estava presente na criação quando tudo foi criado, pelas simples palavras de Deus. E pelas simples palavras de Jesus Cristo, Lázaro, vem para fora, o morto ressuscitou. Não houve espetáculo, não houve manifestações, pela simples palavra de Jesus Cristo, o morto ressuscitou. Esse é o nosso Deus, poderoso, Filho do Deus vivo, que esteve com Deus desde a criação. Somente aquele que é a própria vida, que estava com Deus na criação, pode chamar o morto à vida. Ninguém mais pode chamar o morto à vida. Somente aquele que diz que é a vida pode chamar alguém à vida. Como está escrito em João 5:25, em verdade lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E eu trago esse ensinamento para a nossa condição hoje. Se a sua condição é essa, meu irmão, de morto em seus delitos e pecados, creia que Jesus pode te trazer a vida, te tirando do lamaçal do pecado. E Ele faz. Jesus Cristo é aquele que afirma ser quem Ele é. Ele sente, Ele se importa conosco e Ele faz. Ele não só prometeu que Lázaro ia ressuscitar, e Ele ressuscitou. Eu concluo, meus irmãos, essa breve reflexão afirmando que esse é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que ressuscitou o morto, fez a tempestade acalmar, curou o cego de nascença, transformou a água em vinho, multiplicou os pães, e todos esses milagres que João relatou aqui, todos esses sinais que João relatou aqui no seu livro. E muito mais ele disse que Jesus fez. E todos esses sinais foram para que a glória de Deus fosse manifestada em Jesus Cristo. Para que eu e você creiamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se cremos nele, viveremos com ele, nas mansões celestiais, com Deus, nosso Pai. Aqui o versículo 4, quando Jesus ouviu dizer que Lázaro havia morrido, estava doente, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus foi glorificado, o Filho de Deus foi glorificado. Deus foi glorificado através do milagre que Jesus Cristo fez. Deus foi glorificado através do milagre que seu Filho fez. E qual foi o resultado do milagre de Jesus Cristo ali? Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E eu concluo, meus irmãos, creia que você verá a glória de Deus. Creia que os sinais e maravilhas que o Senhor fez e continuam fazendo é para glorificar a Deus e para que você creia que Ele é o Salvador. Se nós crermos neles, nós viveremos para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, desde as primeiras canções, Senhor. E nós cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Filho do Deus vivo, que o Senhor é um com o Pai, e que o Senhor está nas regiões celestiais, ó Pai, intercedendo por nós e aguardando com expectativa, ó Pai, a volta, ó Pai, para nos levar contigo, Senhor, para vivermos, ó Pai, eternamente aquilo que o Senhor prometeu a nós, ó Pai. Pai, nos resgate, ó Pai, do lamaçal do pecado, Senhor. Ó Pai, abra nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos crer no Senhor. Que seu Espírito Santo, ó Pai, possa estar habitando em cada coração aqui, ó Pai, em cada coração que está ouvindo a gente, assistindo a gente na live, Senhor, para que nós possamos crer que as nossas vendas, ó Pai, que as nossas vendas possam cair, ó Pai, que o pecado, ó Pai, que nos impede de enxergar o Senhor, ó Pai, possa cair por terra, e nós possamos enxergar o Senhor, ó Pai,
o Senhor, ó Pai, que faz, ó Pai, maravilhas e fez, ó Pai, e através desses sinais, através desses milagres, nós possamos crer que o Senhor, ó Pai, é o Filho de Deus, ó Pai, e possamos crer que através do Senhor, ó Pai, nós viveremos a vida eterna. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.